Que voz você tem ouvido? Ou melhor, escutado? Olá, meus irmãos e amigos, tudo jóia? Eu espero que sim. Eu sou o Matheus. Estou aqui hoje para a gente pensar junto mais uma vez e gravar essa reflexão sobre a voz que nós precisamos escutar. Você sabia que existe uma diferença entre escutar e ouvir? Ouvir é o ato de audição e escutar é quando ouvimos com atenção, ou seja, prestamos atenção em algo, recebemos essa informação e processamos. E é sobre escutar e as vozes que temos escutados é que eu gostaria de falar com vocês. Nós somos, nós nos tornamos aquilo que escutamos. E hoje ao nosso redor existem muitas vozes. Aquilo que lemos, as pessoas que escutamos, as coisas que assistimos, as músicas que ouvimos, tudo isso influencia na nossa vida. E eu gostaria de falar um pouco sobre a principal voz em que precisamos realmente escutar. A voz que nós mais precisamos escutar não é a voz do nosso coração, nem as dos nossos sentimentos. É a voz de Deus. Eu gostaria de ler com você uma passagem que representa um pouco disso para nós, sobre as vozes que estão ao nosso redor e como ouvir a voz de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 35 diz assim: Ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram chamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? E refletindo sobre o que esse texto demonstra para nós, sobre as várias vozes que estão ao nosso redor e a verdadeira voz que precisamos escutar. Os discípulos, naquele momento da tempestade, passaram por um momento em que não conseguiam ouvir a voz que eles precisavam ouvir. A tempestade, o vento, as ondas, a água batendo no barco, tudo isso eram ruídos e vozes que faziam com que impedissem eles de ouvir a voz de Jesus. Antes mesmo de Jesus acordar no barco, ele já havia dito aos discípulos que eles atravessariam. E no momento de medo, de tensão e no meio da tempestade, eles não conseguiam lembrar da voz que eles já tinham ouvido. E Jesus, naquele momento crucial, fez com que todas as vozes parassem. Ele calou o vento, parou a tempestade e as ondas cessaram. E aí, de novo, os discípulos conseguiram ouvir e escutar a voz de Deus. E é exatamente isso que precisamos fazer: abaixar as vozes que estão ao nosso redor e parar para ouvir a voz de Deus. Mas existe algo que precisamos aprender para ouvir a voz de Deus. Talvez você se pergunte: como é ouvir a voz de Deus? Antes de qualquer coisa, quero deixar bem claro que nós não podemos e nem conseguimos colocar Deus numa caixinha e limitá-lo, as nossas experiências, as nossas convicções. O que eu quero dizer com isso? Somente Deus fala de tal forma, em tal momento. Deus fala onde quer, como quer e quando quiser. Então, partindo desse princípio, eu posso tentar compartilhar algumas experiências em que podemos ouvir a voz de Deus. Como disse, existem várias vozes ao nosso redor, vários barulhos, como estamos vendo agora esse carro passando, várias coisas que nos impedem de ouvir a voz de Deus. E a primeira coisa que precisamos entender para começar a ouvir a voz de Deus é entender que a voz mais importante é a voz de Deus. Partindo desse princípio, nós precisamos baixar o volume das outras vozes ou até colocar no mute toda e qualquer voz que está ao nosso redor. É isso mesmo, precisamos baixar as vozes que estão ao nosso redor para que a gente possa escutar a voz de Deus. É no silêncio, é na calmaria em que conseguimos escutar e realmente ouvir a voz de Deus. E eu gostaria de compartilhar um trecho
da Bíblia onde nós vemos exatamente isso. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 11 diz: Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um grande terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa e saiu e ficou em frente da caverna. E uma voz disse. Nesse trecho vemos exatamente o que acabamos de conversar, sobre a calmaria, sobre o silêncio, onde Elias estava numa caverna e precisava de ouvir a voz de Deus. E veio o barulho do vento, e Deus não falou através do barulho do vento. E veio o terremoto, e ali Elias não ouviu. E veio o fogo, e Elias não ouviu. Mas quando a calmaria veio, Deus sussurrou, e Elias ouviu o que Deus precisava falar a ele. Achei que estava falando errado, Eliseu, pô. Eu vim conferir aqui. Eu e você precisamos aprender que no silêncio Deus fala conosco. Nós precisamos entender que precisamos acalmar os nossos ânimos e calar as vozes à nossa volta para que possamos realmente escutar a Deus. E eu fiz uma pergunta um pouco antes falando que talvez você se pergunte como ouvir a Deus. E uma coisa em que podemos entender é que a melhor forma é começar com o silêncio. E a partir do silêncio existe algo transformador que pode fazer com que os nossos olhos se tornem ouvidos ao ler a palavra de Deus. Aprendendo a importância do silêncio e praticando, temos algo que abre os nossos ouvidos através dos nossos olhos, para que possamos escutar a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, e isso significa que podemos escutar a Deus através da leitura das Escrituras Sagradas. Não somente através dela, mas principalmente podemos ter várias respostas específicas para as nossas vidas. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 32, Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então, uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Esse trecho demonstra para nós a voz que precisamos escutar, o amor de Deus para a nossa vida. Nesse texto nós vemos Deus falando com Jesus, que ele era o seu filho amado, em quem ele tinha prazer. Ele era o filho escolhido e que nós precisávamos ouvir ele. E esse texto representa para nós o amor de Deus quando ele fala com Jesus e Jesus, em atitude, demonstra o seu amor para as nossas vidas. A atitude de Cristo, morrendo na cruz do Calvário, se entregando para que o nosso pecado fosse perdoado, é a voz de Deus dizendo que nos ama. E essa é a voz que define a nossa vida. Entender que Deus nos ama através do seu Filho Jesus Cristo. Isso que nós precisamos entender. E essa é a voz que precisamos ouvir. Deus abençoe sua vida.